E aí, será que estamos ao vivo? Esperar o pessoal chegar enquanto isso ajeita a câmera. Aproveito e colo as informações que eu tenho que passar. Aqui foi. Será que já temos alguém nos assistindo? Temos. E aí, tá dando pra me escutar? Tá dando pra ouvir? Tá dando pra me ver perfeitamente? Tá tudo certinho? Conseguindo me escutar? Conseguindo me ouvir? Dá pra enxergar? Se estiver dando pra me escutar, pra me enxergar também, se estiver travado. Se eu não tiver travado, manda um joinha. Se eu tiver travado, você avisa aí. Se estiver com algum barulho, você vai me avisar. Bom, recebemos um feedback que está ótimo, muito bom. Bom, eu vou só organizar aqui um pouquinho. Enquanto isso, eu dou aquele um minutinho pro pessoal ir chegando. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson, sou professor de Química Orgânica aqui do cursinho. Hoje é a nossa terceira aula dos compostos oxigenados. Nas aulas anteriores nós tratamos já dos oxigenados parte 1, a gente tratou sobre os álcools, enóis, fenóis, aldeídos e cetonas. Na aula passada, na segunda passada, nós tratamos sobre o ácido carboxílico, éster e éter. E hoje nós vamos tratar sobre sal de ácido carboxílico, cloreto de ácido carboxílico e sobre os anidridos, que também tem a ver com ácido carboxílico. E vamos falar sobre os haletos orgânicos, que não tem nada a ver com os oxigenados, mas eu precisava encaixar ele aqui agora para poder introduzir a parte de cloretos orgânicos. Bom, a aula de hoje nós vamos começar de uma maneira diferente. Eu vou começar a aula de hoje tirando algumas dúvidas que surgiram para mim nesse final de semana, que foi a aluna Suzane que mandou para a gente umas dúvidas bem pertinentes por sinais, então eu vim esclarecer as dúvidas aqui, e ela já está até aqui, então é bom que ela já vai, a primeira parte da aula é para sanar as dúvidas que ela tem. Bom, vamos então, deixa eu ver se eu já posso começar a aula, já passou os 2 minutinhos. Bom, então, antes da gente, pra gente começar a responder as dúvidas que surgiram, vamos pela primeira dúvida e uma das mais importantes que a gente precisa sanar, que é o conceito de função orgânica. Olha, primeiro ponto, quando eu trago álcoois, enóis, fenóis, eles são função orgânica. Eles têm também características. Aí eles podem ter funcionalidades, mas função orgânica é diferente da funcionalidade que ele tem. Eu até coloquei aqui, inclusive, se alguém quiser tirar um print, deixa eu vir pra cá, olha. Vamos ver, tá focando? Focou. Deixa eu trazer o monitor mais pra cá. Bom, então vamos entender qual que é o conceito da função química. A função química é uma maneira da gente agrupar determinados compostos químicos que possuem semelhança. Então, olha aqui, a palavra-chave nessa primeira parte é que uma função química ela representa um conjunto de substâncias que possuem semelhança na sua fórmula estrutural. Consequentemente, possuem semelhança nas suas propriedades químicas. Então, deixa eu tentar voltar para mim. Hoje vai ficar difícil. Então, primeiro ponto. O que é uma função química? Uma função química, a gente vai ter compostos, a gente vai ter determinados compostos orgânicos em que eles vão ter características similares. Eles vão ter átomos ordenados de maneira similares e esses átomos eles possuem propriedades químicas semelhantes. Então, se eu tenho um grupo carbônico, um composto carbônico que ele tem um OH, todos que vão ter OH vão ter alguma coisa semelhante. Então, eles fizeram o que? Eles ordenaram o OH para se chamar álcool. Então, vamos dar uma olhadinha aqui para ver se a gente consegue responder essa dúvida. Então, dentro dessas funções químicas, nós temos os álcoois, os enóis, os aldeídos, as cetonas, os hidrocarbonetos e os ácidos carboxílicos. Bom, dentro dessas funções orgânicas, nós temos os grupos funcionais. O que é o grupo funcional? É o que eu falei, é a semelhança que eles possuem entre si. Então, os álcoois, eles vão possuir o OH de semelhança. Deixa eu até mudar a cor para dar uma facilitada.
Então, o que, que o OH vai ter em comum? O que, que os álcoois vão ter em comum? Os álcoois vão ter em comum o carbono ligado a uma hidroxila. Quem é minha hidroxila é meu OH. Os enóis, o que, que eles vão ter em comum? O que, que todos os enóis vão ter? Os enóis vão ter um carbono insaturado. O que, que é um carbono insaturado? Um carbono que contém dupla ligação ligado a um OH. Então, toda vez que eu ver um composto que ele tem um carbono ligado com H, ele vai ser álcool. Se ele só tiver isso daqui, ele vai ser álcool. Ah, e se eu tiver uma dupla oxigênio? Se ele tiver uma dupla oxigênio no final ou no começo, ele vai ser um aldeído. E se eu tiver uma dupla oxigênio e dois carbonos entre esse carbono aqui? Então ele vai ser um acetona. Hidrocarboneto. O que é hidrocarboneto? Compostos que possuem somente carbono e hidrogênio. Então todos os hidrocarbonetos eles vão ter em característica em comum terem somente carbono e hidrogênio. Professor, tem um oxigênio e um hidrogênio aqui. Ah, então ele já não é mais hidrocarboneto e ele passa a ser álcool. Tá ok? Por quê? Porque o álcool tem OH. E aqui embaixo, quem que seria esse daqui? C dupla O, OH. Esse daqui é o nosso famoso ácido carboxílico. Bom, eu vou dar uma apagada aqui para caso alguém queira tirar um print. Apaguei aqui, se alguém quiser tirar um print, 3, 2, 1, essa é a hora. E vamos ver na prática por que a gente tem que saber o grupo funcional para a gente entender a função orgânica. No Enem, eles vão te cobrar bastante isso daqui. Não isso daqui exatamente dessa forma. Mas o Enem ele vai te cobrar assim, ele vai te colocar compostos orgânicos e vai te perguntar, isso daqui é um ácido? Isso daqui é um ácido carboxílico? Isso daqui é um fenol? Isso daqui é um hidrocarboneto? O que é isso daqui? Então a gente precisa olhar a molécula e conseguir identificar ela para saber, vou dar uma olhada no seu grupo funcional e através do seu grupo funcional eu vou conseguir identificar quem ela é. Então vamos tentar resolver da seguinte forma. Olha, primeiro, focou. Primeiro a gente tem esse composto aqui. Vamos começar pelo 1, eu já tenho enumerado, não enumerei, então vamos lá. Olhei para esse composto aqui. Tô vendo que ele tem, um C dupla O ligado com O ligado com carbono. Bom, esse daqui é o meu grupo funcional. Esse daqui é o meu grupo funcional. Esse grupo funcional representa quem? Esse grupo funcional representa um éster. Por que ele representa um éster? Porque um éster ele vai ser C dupla O, O, e esse O aqui vai se ligar com outro carbono. Então esse grupo funcional em azul representa um éster. Vamos apagar esse outro lado e vamos olhar um outro exemplo. O número 2 que está do lado. Número 2. E esse daqui? Esse aqui eu tenho um C dupla O, OH. Ah, se eu tenho um C dupla O, OH, C dupla O, OH é um ácido carboxílico. É difícil fazer no mouse. Isso daqui era para ser um ácido carboxílico. Então o 2 eu estou vendo C dupla O, OH, vai ser um ácido carboxílico. Vamos para o exemplo 3. Exemplo 3 em roxo aqui. 3. Eu tenho um carbono que está fazendo dupla ligação com oxigênio. C dupla oxigênio, ele pode ser tanto um aldeído, quanto ele pode ser uma cetona. Bom, o aldeído, ele vai estar sempre no começo ou no final da ligação, da minha cadeia. Ele não está nem no começo nem no final. Ele está no meio. Se está no meio, então vai ser uma cetona. Então eu vou apagar essa outra parte aqui. Então vamos dar uma pausa aqui para a gente ver se a gente conseguiu compreender. Olha, o que nós temos aqui? Nós temos uma molécula, um composto orgânico. Nós temos uma molécula, um composto orgânico. Esse composto orgânico possui o que de especial? Esse C dupla O. Esse C dupla O é o quê? Vamos voltar lá? Ele é o quê? Ele é o grupo funcional. Esse grupo funcional me representa quem? Me representa a minha função química, que é a minha função orgânica. Então, esse grupo funcional nos remete a essa função orgânica.
essa função orgânica ela possui algumas aplicações, como o famoso acetona, que as mulheres tiram o esmalte da unha. Bom, ácido carboxílico. Olha, esse daqui em amarelo, esse redondo aqui, é o meu... Opa, peguei o amarelo que não dá para enxergar. Esse daqui é o meu grupo funcional, C-OH. Ele é o grupo funcional que representa qual função orgânica? O ácido carboxílico. E em azul, esse outro aqui, nós temos qual grupo funcional? Nós temos o C-O, que depois está ligado com um carbono. Então, se ele está ligado com carbono, ele vai ser um éster, tá ok? Bom, alguma dúvida até aí ou a gente pode passar para os próximos 3 exemplos de baixo? Que é o exemplo 4, 5, 6. Se ficar com alguma dúvida, por favor, deixa aqui embaixo, só para saber como é que eu faço, como é que eu posso seguir a aula. Bom, como ninguém mandou nada até agora, eu vou dar uma continuada aqui. O de baixo. De baixo aqui, eu tenho um composto aromático aqui, ligado com OH. OH é álcool. Não, OH é álcool. Mas um OH ligado a um composto aromático, ele vai ser um fenol. Então, se eu tenho um OH ligado a um composto aromático, eu tenho um fenol. E se eu tenho, aqui no exemplo 5, eu devia ter mudado de cor. Se eu tenho aqui no exemplo 5, um OH ligado a um carbono, que está saturado, isso é, faz as 4 ligações, ele vai ser um álcool. Então, se eu tenho um OH ligado a um carbono saturado, ele vai ser um álcool. Se eu tenho um OH ligado ao composto aromático, eu vou ter um fenol. E se eu tenho um OH ligado, aqui, 6, 7, 8, 9. E se eu tenho um OH, é 8, fiz errado. Voltando. E se eu tenho um OH ligado a um carbono insaturado, quem que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui um fenol. Então, esse OH ele vai me remeter a quem? Ele vai me remeter diretamente à função do álcool, ao grupo funcional álcool, mas aí eu tenho que olhar para trás. Eu tenho que ver esse carbono aqui. Então, o correto é nós fazermos o seguinte, é nós marcarmos isso daqui como o meu grupo funcional. Um C ligado com OH, só que esse carbono ele é um carbono insaturado. Esse daqui é um carbono saturado e esse daqui é um composto aromático. Tá ok? Então aqui nós temos um fenol, um álcool e um fenol. Um fenol, um álcool... Opa, escrevi errado. Posso ter confundido vocês. Aqui é um enol. Desculpa, gente. Me empolguei. Esse daqui é um enol. Errei. Erro meu. Bom, então se a gente tem... Vou recapitulando. OH ligado a um composto aromático, fenol. Um OH ligado a um carbono saturado, álcool. Se a gente tem um OH ligado a um carbono insaturado, a gente vai ter um enol. Se tiver uma dupla, OH, enol. Se tiver uma simples, OH, álcool. Tá ok? Então vamos continuar. Parar para tomar uma aguinha. E vamos dar uma olhadinha no composto 6, 9, 12. Deixa eu só marcar aqui para não confundir. 11. Esse 11 ficou muito feio. E esse daqui é o nosso 10. Bom, então vamos lá. Agora eu tenho um oxigênio entre 2 carbonos. Bom, um oxigênio entre 2 carbonos. Quem que é um oxigênio entre 2 carbonos? Um oxigênio entre 2 carbonos é um éter. É um éter. Então, se eu ver um oxigênio entre 2 carbonos, é um éter. E aqui no 7, e se eu só tenho carbonos e hidrogênios? Se eu só tenho carbonos e hidrogênios, ele vai ser um hidrocarboneto, que é o mais fácil de todos. Se eu só tenho carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. Hidrocarboneto. Bom, e agora? No 9. No 9 eu tenho duplo oxigênio.
Ah, duplo oxigênio pode ser o quê? Pode ser cetona ou pode ser aldeído. Cetona vai estar no meio da cadeia, aldeído no final da cadeia. Olha, tá no final da cadeia, porque essa daqui é minha cadeia. E aí a dupla tá aqui no cantinho, então tá no final da cadeia. Então não vai ser cetona, e sim vai ser um aldeído. Então se eu tenho dupla O, no final da cadeia vai ser um aldeído. Tá ok? E no 10? No 10 eu trouxe a surpresinha de hoje, que a gente vai estudar hoje. Hoje nós vamos ver os sais de ácidos carboxílicos. A gente não viu ainda. Mas a gente vai ver que o seu grupo funcional é esse daqui. Parece com quem? Parece com éster, parece com o ácido carboxílico. Cadê? Não coloquei um ácido. Ah, coloquei. Parece com ácido carboxílico. Mas ele tem C dupla O. Só que aqui no lugar desse sódio vai ser quem? Vai ser um metal, qualquer metal. Ó, então se eu tenho aqui ligado o metal, isso daqui vai ser um sal. Isso daqui a gente não viu hoje, a gente vai ver ainda. De ácido carboxílico. Carboxílico. Bom. Outro que nós vamos ver hoje. Outro que nós vamos ver hoje é os aletos orgânicos. Os aletos orgânicos vão ter um halogênio ligado à minha cadeia principal. Então, se eu ver, vamos voltar aqui para o sal de ácido carboxílico. Se eu ver uma C dupla O, Na, lítio, potássio, sódio, qualquer metal alcalino ou metal alcalino terroso, ele vai ser um sal de ácido carboxílico. E se for vamos supor, um hidrocarboneto que está ligado com um halogênio. Quem que é o halogênio? Os átomos da família do grupo 17. Então ele vai ser um aleto orgânico. Aleto orgânico. E a mesma coisa, outro que nós vamos estudar hoje, que é o nosso cloreto orgânico. Nosso cloreto de ácido carboxílico, desculpa. Que vai ser uma C dupla cloro. Então, com isso daqui a gente vai conseguir saber também que vai ser um cloreto de ácido carboxílico. Bom, isso daqui é novidade. Isso daqui é para vocês conseguirem visualizar a aula de hoje. Para que quando eu estiver passando a aula de hoje, vocês vão acompanhando e vão vendo. Ah, então isso aqui que o professor falou. Então isso daqui é novidade, mas isso daqui para cima não é novidade. Essa parte aqui para cima, vocês conseguiram compreender? Conseguiram compreender, então, definir. Presta atenção, o Enem vai te cobrar da seguinte forma. A chance dele te cobrar é muito alta. Ele vai te jogar uma molécula e vai te perguntar qual função orgânica está presente nesse composto aqui. Lógico, ele vai falar um monte de... se alguém quiser tirar print essa hora. Lembrando que nossas aulas estão lá no YouTube, é só acessar lá. Inclusive eu postei a aula da semana passada lá também. Bom, então tá lá. Deixa eu apagar isso daqui. Ele vai te mostrar, vamos supor. Vamos fazer uma questão do Enem aqui. Ele vai contextualizar toda a questão e vai te falar o seguinte. Olha, no medicamento tal são utilizados 3 compostos orgânicos. O A, o B, o C. Qual desses 3 compostos é um ácido carboxílico? Aí você vai olhar, você tem que falar, ácido carboxílico é o B. O composto A é uma cetona? Não, não é uma cetona. O composto C é uma cetona? Sim, o composto C é uma cetona. O composto A é um éter? Não. O composto A é quem? É um éster. É isso que nós temos que fazer. Esse é o nosso principal objetivo. Esse é o nosso principal objetivo nas aulas de Química Orgânica. Nessa primeira parte, é conseguir olhar uma cadeia carbônica e conseguir identificar a sua função. Então, como é que a gente vai para identificar a sua função? Quem que é a função? A função é o que vai dar certas características a determinados átomos semelhantes. Então, todos os compostos, vamos supor, todos os compostos de álcool têm determinado cheiro. Agora, todos os compostos de éter têm determinada coisa, que é exposição, tá? Não tem nada a ver. Mas é só para vocês entenderem aqui, ó. Se eu vou ter carbono um oxigênio entre 2 carbonos, vai ser azul. Se eu tiver um OH num carbono, vai ser laranja. Então, a partir daí, eles começam a dividir, a separar. Lembrando, não é nada disso, tá? É só uma maneira que eu estou tentando te passar para vocês. E aí, com base nisso, eles vão separando. Então, um grupo funcional
vai ser essa característica dentro da minha molécula. E a partir dessa característica da minha molécula, eu vou definir então a minha função orgânica. Tá ok? Deu para compreender essa parte? Quem tá acompanhando aí? Ficou com alguma dúvida nessa primeira parte? Isso é essencial, não pode sair daqui com dúvida nessa parte, tá bom? Não pode. Bom, eu vou aguardar para saber se alguém está com alguma dúvida. Se alguém tiver com alguma dúvida, eu respondo. Se ninguém tiver com nenhuma dúvida, nós seguimos o assunto. Que bom. Bacana. Alguém tem ainda alguma dúvida, quer que eu repasse, quer que eu fale de novo, eu posso falar sem problema nenhum. Caso contrário, nós vamos seguir para nossa segunda dúvida. Ficou, Suzane? Que bom. Esse era o objetivo. Lembrando, se ficar com dúvida, pode mandar lá no Classroom sem problema nenhum. Segunda dúvida apontada pela Suzane foi em relação à parte de nomenclatura e tudo mais. Bom, eu não gosto muito de colocar a resposta dos exercícios porque eu vou acabar manipulando vocês e eu não quero fazer isso. Professor, como assim manipular? Nas exatas a gente usa muito isso. Às vezes, se você sabe a resposta, você vai fazendo determinadas contas para você chegar na sua resposta. O que é muito natural da gente fazer, a gente acaba fazendo subconscientemente. Nossa senhora, nem sei o que eu falei agora. No nosso subconsciente, acho que eu inventei uma palavra. A gente acaba fazendo no nosso subconsciente. Então, eu não tenho essa intenção. Mas, eu fiz o seguinte. Eu abri até o final do mês para vocês enviarem todas as listas de nomenclatura de oxigenados. Podem enviar também as dos hidrocarbonetos. Eu não sei como é que faz para enviar, mas eu acho que vocês podem até tirar fotos sem problema nenhum. Eu não ligo. Professor, deixei de fazer 10. Eram 11. Quero te enviar essa. Pode enviar sem problema. Eu vou olhar, vou falar se está certo, se está errado. Não tem problema nenhum, tá bom? Que eu acho uma maneira mais justa, realmente, para eu poder ajudar vocês. Então vocês vão lá, respondem a lista e escrevem a nomenclatura. Fala assim, professor, pensei nisso. Naqueles que você realmente ficou com muita dúvida, você pode até desenhar, falar o que você pensou para fazer. Por que eu faço? Eu vou pegar a nomenclatura que você pensou e através dela eu vou ver por onde você errou. Ou melhor, qual foi o seu pensamento para fazer aquela nomenclatura. Para saber se está certo ou se está errado. Se foi sorte ou se está certo mesmo. Eu costumava fazer isso bastante ano passado, o pessoal gostava. Porque é uma maneira deles compreenderem onde é que errou no ponto, entende? Por que eu errei? Eu vou falar assim, você esqueceu de contar um carbono a mais. Você fechou sua cadeia aqui. E assim eu posso ajudar vocês. Porque se eu só colocar o nome, você vai falar assim, eu acertei. Não, faltou um carbono aqui, eu vou lá e corrigir. Mas no fundo, eu acho que eu vou estar manipulando, eu vou estar mais atrapalhando vocês do que ajudando vocês. Bom, dito isso, vamos responder então 3 questões de nomenclatura da nossa primeira lista de oxigenados. Que é a nossa primeira questão, é essa daqui, a questão número 1 da lista dos oxigenados. Como é que nós vamos fazer? Primeiro ponto, nós vamos ter que definir qual que é a função orgânica presente. Olha, eu estou vendo um OH aqui. OH aqui me remete a um álcool. Então, eu acho que pode ser um álcool. Bom, mas só pode ser um álcool se esse carbono aqui, se o carbono que liga com álcool for saturado. Olha, ele não está fazendo nenhuma dupla ligação, nem tripla. Então, ele é um álcool. Então, pronto, definimos que é um álcool. Quantos carbonos nós temos? Nós temos 1, 2, 3 carbonos. Então, primeiro passo. Met, et, prop. Prop. Entre os carbonos, possuímos ligação dupla ou tripla? Não, é só ligação simples. Se são só ligações simples, an. Propan. Agora nós vamos ter que lembrar lá na nossa aula. A função álcool, a nomenclatura dela recebe qual sufixo? Qual que é a nomenclatura especial para o álcool? A nomenclatura especial para o álcool é o sufixo ol. Então aqui a gente vai ter que colocar um ol. Bom, mas eu tenho que definir aonde está esse ol. Olha, eu tenho 1 aqui, eu tenho 2 aqui, eu tenho 3 aqui. Em quais carbonos eles estão? Eu vou contar. 1, 2, 3. Eu tenho então um álcool no carbono número 1, eu tenho um álcool no carbono número 2 e eu tenho o grupo funcional do álcool no carbono número 3. Bom, então já vi que eu vou ter que ganhar espaço aqui. Então eu vou colocar o seguinte.
propan, 1, 2, 3. Ah, eu tenho 3 álcoois. Então vai ter que ser o quê? Tri, porque são 3, se fosse 2 era di-ol. Então são 3 tri-ol. Ah, agora vem um pontinho chave, tá? Que eu duvido que isso daí vai ter uma questão que vai atrapalhar vocês, mas só a fim de estar certo mesmo. Lembrando, consoante com consoante a gente tem que adicionar uma vogal, e no caso vai ser o. Então, vamos dar uma olhadinha mais bonitinho. Vai ser o propano 1,3-triol. Professor, por que o tri? Porque a gente tem tris. Nós temos 3. 3 o quê? 3 grupos funcionais do álcool. Então, esse daqui é o nosso álcool. O álcool, como a gente sabe, ele recebe o sufixo ol. Então, aqui nós vamos ter o sufixo ol. E esse propano aqui, de onde você tirou esse propano? Prop, eu tirei porque são 3 carbonos. An, eu tirei porque são apenas ligações simples. E o O, por que você colocou o O? Por que você colocou o O, professor? O O eu coloquei da seguinte forma, porque ia ficar consoante com consoante, não pode, a gente tem que adicionar uma vogal. Então, apenas eu adicionei uma vogal. Bom, então esse aqui é o nosso propano 1,2,3-triol, que esse cara aqui é bastante conhecido também como outro nome, que é o nosso famoso, se não me engano, glicerol. Deixa eu só confirmar aqui, que é o nosso famoso glicerol. Professor, glicerol é importante? É importante. Então eu só estou apresentando para vocês o glicerol. Mas não precisa decorar essa fórmula nem nada, só porque vocês vão ouvir Opa, deixa eu voltar aqui. Volta para mim. É só porque a gente vai ouvir bastante a nomenclatura do glicerol. Bom, nesse primeiro exemplo, alguma dúvida ou podemos seguir para o próximo? Vou aguardar. Lembrando, gente, se ficar com alguma dúvida, se quiser reassistir algumas aulas, professor, não consegui assistir a primeira aula de oxigenados, tá lá no Classroom, eu esqueci de colar aqui, eu coloquei lá e não colei. Deixa eu ver se eu fixo o comentário aqui, fixei. Esqueci de comentar, mas tá lá, aqui no comentário fixo, tá o código de acesso pro Classroom, tá ok? Bom, então podemos seguir pro próximo exemplo. Agora, e agora, professor, como é que nós vamos fazer? Como é que nós podemos dar essa nomenclatura? Primeiro passo é identificar a função. Olha, vamos ver isso daqui primeiro. Isso daqui é o que? C, carbono, carbono ou H. Bom, a gente não estudou nada até agora que seja carbono com carbono, a não ser o enol, mas o enol teria que ter uma dupla aqui, né? Bom, a gente não tem essa dupla. Então, se a gente não tem essa dupla, então vamos apagar aqui. Bom, então a gente tem o OH. O OH me remete a um álcool. Então, eu vou olhar esse carbono aqui. Esse carbono, ele está saturado ou insaturado? Ó, esse carbono faz as 4 ligações. 1, 2, 3, 4 com o hidrogênio aqui. Então, esse daqui é o meu álcool. Bom, álcool. Qual que é o sufixo do álcool? Ol. Então, a gente vai ter que colocar no final da nomenclatura o ol, da cadeia principal. Desculpa, no final da cadeia principal nós vamos colocar o sufixo ol. Bom, então vamos identificar a nossa cadeia principal, né? Cadeia principal, maior número de carbonos. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. 4 carbonos na minha cadeia principal. Bom, 4 carbonos, match, hash, prop, but. But, só ligações simples. Agora eu tenho que falar onde está esse meu álcool. Bom, se eu contar 1, 2, 3, esse álcool estaria no 3-ol. Só que se eu contasse 1, 2, 3, 4, esse meu álcool estaria no 2. Bom, lembra que na nomenclatura nós precisamos sempre do menor número. Então, eu vou apagar esse 3 e vou colocar no lugar 1, 2. Então, a nomenclatura correta desse composto é o butan 2-ol. Ol. Por que ol? Porque o grupo funcional do álcool está presente. Então, esse daqui é um álcool. Butan, but. Primeiro, but. Por que but? Porque nós temos 4 carbonos. Porque nós temos apenas ligações simples. 2-ol, porque é o número do nosso grupo funcional do álcool. Então, nós temos 1,
2, 3, 4. O meu álcool está ligado no carbono número 2. Tá ok? Alguma dúvida? Se ficou, comenta aí que eu já respondo. E para o nosso último exemplo de hoje, vamos para esse outro composto aqui. Olha, duplo oxigênio. Duplo oxigênio me lembra duas coisas. Me lembra uma acetona e me lembra um aldeído. Aldeído. Bom, um aldeído tem que estar sempre no começo ou no final, no começo ou no final da cadeia. Enquanto a acetona vai estar no meio. Quem que vai estar no meio? Quem que vai estar no começo e no final? A dupla O. É a dupla O que nós estamos analisando. Então essa dupla O está no meio. E essa também, porque aqui nós, em vermelho, nós vamos ter o final ou o começo. Aqui vai ser o começo ou o final, aqui vai ser o começo ou o final. Então se esse meu dupla O está no meio, então aqui vai ter uma acetona, certo? Então nós temos uma acetona. Uma acetona? Não, nós temos duas cetonas. Então tá, então nós temos duas cetonas. Então eu vou apagar esse aldeído aqui, porque não é um aldeído. E agora eu vou ter que lembrar do seguinte. Cetona, qual que é o sufixo da cetona? Ona. Bem tranquilo, então cetona vai ser sufixo ona. Deixa eu corrigir esse N aqui, que esse N tá horroroso. Ona. Agora ficou mais feio ainda, mas vai ficar assim. Então esse aqui é o sufixo ona. Então agora vamos identificar a nossa cadeia principal. A cadeia principal, o que ela tem que fazer? Ela tem que passar pela minha função orgânica, para o meu grupo funcional. Ela vai ter que passar pelo meu grupo funcional. Então eu vou contar. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou, em verde, 3, 4, 5, 6. Olha, eu tenho os dois lados. Os dois lados eu posso seguir. Eu posso ir para baixo e para a direita, ou ir seguir reto, que eu vou ter 6 carbonos. Só que se eu for para baixo, eu não vou passar pela minha função orgânica, pelo meu grupo funcional. Então, se eu não passar pelo meu grupo funcional, vai estar errado. Então, nós temos que escolher o caminho de verde. Então, vamos apagar esse daqui. O correto, nós escolhermos este caminho aqui. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é o quê? Match, et, prop, boot, pent, x. Então, vai ser x. Eu acho que está desfocado. Deixa eu focar. Focou. Milagre. X. Depois, tem alguma dupla? Não. Se não tem dupla, é an. X, an. E agora? Eu tenho que falar onde estão minhas cetonas. Olha, eu tenho uma cetona no carbono 3 e eu tenho uma cetona no carbono 5. Então, eu tenho duas de cetonas. Ona. De novo, consoante com consoante. A gente tem que adicionar uma vogal. Então, hexano 3,5-diona. Professor, e esse rabozinho aqui do meu composto orgânico? E esse meu radical? Essa é a minha ramificação. Essa minha ramificação a gente coloca atrás aqui. Então, no carbono número 4, nós temos um radical etil. Professor, tá certo o que eu fiz? Bom, eu acho que não. Por quê? Qual que foi o nosso erro aqui? Qual que é o nosso erro aqui? Pensou? Olha, se eu comecei a contar da esquerda para a direita. Eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu tivesse contado ao contrário? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tivesse contado ao contrário, a minha função orgânica ficaria nos carbonos 2 e 4. Eu contei do outro jeito, a minha função orgânica ficou nos carbonos 3 e 5. Bom, tá errado. Por quê? Porque minha função orgânica ela precisa ter a menor numeração. Se ela precisa ter a menor numeração, então eu tenho que escolher o caminho em vermelho. Então, vamos apagar o outro caminho. O caminho errado. Vamos apagar. Apaguei até demais. Vamos apagar o caminho errado. Vamos só manter 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos apagar também o que nós escrevemos errado. Não é 3, 5 e nem 4. Vai ser, na verdade, ramificação no carbono 3 e o meu grupo funcional da cetona nos carbonos 2 e 4. Opa!
Volta para mim. Voltou. Pessoal, deixa eu colocar a resposta certa aqui. Bom, então essa é a resposta certa aqui. 3-etil, por quê? Porque no nosso carbono número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos o radical etil. Quem que é o radical etil? É com 2 carbonos. Met, et, etil. Hex, porque nós temos 6 carbonos. An, ligações simples. 2, 4, di. Por que o di? Porque nós temos a gente temos duas vezes a função cetona. E olha só, errei no exemplo. A função cetona. E o que está faltando aqui? Está faltando a vogal. É um O aqui. Adicionem o O aí, pessoal. Então, 3-etil, hexano 2,4-diona. Bom, pessoal, alguma dúvida em relação a essa parte? A gente precisamos estar com nossos pilares fixos. Então, a gente precisa entender os assuntos de agora para conseguirmos entender os assuntos da frente. E esses assuntos são os mais tranquilos. São os mais tranquilos, não. Eles não são tranquilos. Só que eles são essenciais para o uso da frente. Então, a gente vai ter que construir uma casa e essa é a nossa base. Lembra? Se a gente não colocar cimento, não colocar as coisas certinhas, vai cair. Então, nós precisamos estar com o nosso conhecimento bem estabelecido, sem nenhuma dúvida, e para podermos seguir em frente. Porque os assuntos de agora, os conceitos que eu vou estar passando agora, que eu já estou passando, que é principalmente o grupo funcional e a função orgânica, eles vão ser essenciais mais para frente. Então a gente precisa saber, ácido carboxílico, álcool, enol, amida. Isso a gente vai ver mais para frente, mas a gente vai precisar saber todos esses grupos funcionais. Professor, isso é um saco de fazer, eu não sei fazer. Olha, é só com treino. Ninguém aprende a tabuada de uma vez. Minha avó me pegava e colocava para ficar decorando tabuada. Mas o melhor jeito de decorar a tabuada de fato é desse jeito, eu concordo, aprendi, vó, obrigado. Mas também é treinando, fazendo exercício, fazendo questões, multiplicação. Você vai vendo que 3 vezes 3 sempre vai dar 9, porque se você der diferente vai dar errado. Então é assim, é bastante treino. Nas nomenclaturas que eu passei para vocês, nas listas de exercício, tem lá para você colocar a função orgânica embaixo. Então, escreva a função. Olha e fala assim, isso daqui é um álcool, isso daqui é um enol, isso daqui é um aldeído e tudo mais. Se vocês fizerem aquelas listas de exercício, eu tenho certeza que vocês já vão ter decorado o que já foi. O que vocês forem fazendo, vocês vão ir aprendendo. Tá ok? Bom, alguma dúvida até agora? Que eu pretendo agora passar o último conteúdo da parte de oxigenados agora. Que, por sinal, ele é bem tranquilo, ele é mais difícil de cair, tudo mais, mas eu tenho que passar. E lembre-se, algumas nomenclaturas são muito difíceis, então é difícil cobrar a nomenclatura, mas a função, a chance é alta, tá bom? Então, olhar e identificar a função é importante. Bom, como ninguém apresentou nenhuma dúvida, então vamos seguir. Então, nas aulas passadas, como eu já falei, falamos dos compostos oxigenados e tudo mais. Acabamos de relembrar alguns dos compostos e vamos seguir mais para frente. Vamos estudar então agora os aletos orgânicos. Quem são os aletos orgânicos? Primeiro, aleto. Aleto me lembra halogênios. Quem são os halogênios? Alô, professora de Química Geral, halogênios são os átomos do grupo 17. Quem são os átomos do grupo 17? Flúor, cloro, bromo, iodo, e não lembro o nome dos outros dois que estão embaixo. Mas, em geral, vai cair bastante o cloro, o bromo e o iodo. O flúor também, mas o flúor é mais difícil. Inclusive, grandes cadeias carbônicas com flúor em cima geram o nosso famoso teflon. Isso a gente vai ver em polímero, então vamos lá, que a química orgânica é muito aplicável, tá? É bem legal, eu gosto. Então vamos lá. Aletos orgânicos. Quem que são os aletos orgânicos? Vai ser um átomo de halogênio ligado a uma cadeia principal. Só isso, simples. E como é que a gente vai dar nomenclatura a esses aletos orgânicos? O nome do átomo como radical. Lembra que quando a gente tem um radical com carbono, a gente coloca metil? Com 2 carbonos a gente coloca etil? Propil, isopropil, sec-butil, tec-butil, isobutil e tudo mais? Nesse caso a gente vai colocar, se a gente vê um cloro, número onde está o carbono, cloro. Vemos um bromo, número do bromo, bromo. Vemos um iodo, número do iodo, bromo. Vemos um flúor, número do flúor, flúor. Então vamos olhar um exemplo aqui que é mais fácil de a gente compreender. Primeiro ponto, número de carbonos na cadeia principal. Outro ponto. Estou vendo aqui um halogênio, outro halogênio. E mais nada.
Então, isso daqui é o quê? Esse daqui é um grupo funcional dos haletos orgânicos, tá ok? Então, vou apagar isso daqui para não deixar isso aqui muito bagunçado, mas isso daqui é um haleto orgânico. Então, nomenclatura: met, et, prop, but, pent. Então, tá bom. Pent. Por que pent? Porque nós temos 5 carbonos. Ligações simples? Ligações simples, então é an. E agora a gente vai colocar o O. Professor, mas não é um hidrocarboneto. Mas, lembra que eu falei que a gente vai considerar isso aqui como um radical? Ele não é um hidrocarboneto, mas nós vamos adicionar o sufixo O. E agora nós vamos adicionar os radicais. Então, quem serão esses radicais? Vai ser o 2-cloro, 3-bromo. Tá certo? Não. Por que não tá certo? Inclusive, até errei no próximo slide que vai aparecer. Por quê? Porque a gente tem que sempre colocar na ordem alfabética. Então, lembra. Ordem alfabética. Bom, então como é que vai ficar na ordem alfabética? Deixa eu apagar isso daqui. Isso aqui tá só um garrancho. Então, vai ficar da seguinte forma. Ó, já vimos que é um pentano. E no carbono número 3, nós temos um bromo. E no carbono número 2, nós temos um cloro. Então, é 3-bromo, 2-cloro, pentano. Não é isso daqui. Isso aqui tá errado, eu errei. Isso aqui vai ser o que, na verdade? 3-bromo, 2-cloro, pentano. E aqui tá certo. Bom, então, esse aqui é o nosso primeiro exemplo. E um outro exemplo? Outro exemplo nós temos aqui. Olha, de novo, um halogênio ligado a um carbono. Halogênio ligado a um carbono, haleto orgânico. Bom, então nós temos dois carbonos, dois halogênios, 2 cloros. Então eu já sei que vai ser dicloro. Logo de cara, porque eu estou vendo isso daqui. Mas vamos lá, vamos começar do início. Vamos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Professor, por que você começou desse lado e não desse lado? Já que se eu começasse... Por que o senhor começou da esquerda para a direita e não começou da direita para a esquerda? Porque se eu começasse aqui, olha... A minha dupla ligação, a minha insaturação, ela estaria no carbono 4. E como o haleto orgânico é considerado um radical, nós vamos ter que dar prioridade para dupla ligação. Lembra? É só para o haleto orgânico, tá bom? É só para o haleto orgânico que a gente vai ter que dar prioridade para a dupla ligação. Tá ok? Então, nesse caso, vai ficar como? Vai ficar... Então, vamos apagar o vermelho, porque o vermelho está errado. A prioridade vai estar para a dupla ligação. Então, vamos escrever a nomenclatura desse carinha aqui. 5. 5 é quem? É pente. Tem dupla ligação? Tem. Em qual carbono? No carbono número 1. Então, é pente 1. Dupla ligação é em. Como é um haleto orgânico, nós vamos colocar um O aqui no final. E agora, eu tenho que colocar aonde estão esses cloros. Então, eu vou ter um dicloro. Aonde? No carbono... Opa, deixa eu puxar para trás aqui. Eu vou ter aonde? Eu vou ter um dicloro no carbono 4, 3 e 4. Então, vai ser 3, 4, dicloro. Olha, no carbono número 2 nós temos o metil. Então, 2, metil, pentano. Então, é 3, 4, dicloro, 2, metil, pente, 1N. Pentano não, desculpa, pente, 1N. É esse daqui. Então, por que pente? Porque são 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Por que 1N? Por que eu comecei desse lado aqui? Porque para os haletos orgânicos aqui, a prioridade vai estar para a nossa ligação dupla, tá ok? Bom, então 1NO. E agora? Agora a gente vai colocar o dicloro. Por que dicloro? Porque aparece 2 vezes o cloro. Onde ele aparece? No carbono 3 e 4. Então, no carbono 3 e 4 nós temos um cloro. E depois nós temos um radical de um carbono só, que é o 2-metil. Alguma dúvida
nos haletos orgânicos ou podemos seguir? Bom, eu vou seguindo e se vocês ficarem com alguma dúvida, deixem aí por favor nos comentários que eu volto neles, tá ok? Então agora vamos falar dos sais de ácido carboxílico. Primeiro ponto. Eu não sei se vocês já viram, mas vocês acho que viram isso em inorgânica, química, com a professora de Química Geral também, que ela vai dar essa parte, que é dos ácidos base. Toda vez que a gente tem um ácido e a gente faz uma reação com uma base, a gente gera um sal e água. Da mesma forma, isso vai acontecer na química orgânica. Quem que é o nosso ácido da química orgânica? É o nosso ácido carboxílico. E quem que é a nossa base da química orgânica? Vai ser as aminas e as amidas. Só que, calma que eu não vou trabalhar com amina e nem amida. Vamos só primeiro para as bases que nós vamos ver, que nós vemos em química geral mesmo. Quem que são essas bases? É a hidroxila ligada com um metal alcalino terroso. Lembra aquele exemplo que eu passei logo no começo da aula? Então, um sal de ácido carboxílico vai ser um ácido carboxílico mais uma base. Bom, através desse ácido mais base, eu vou gerar então um sal de ácido carboxílico mais água. Focou? Focou. Bom, então aqui, em verde, nós temos um ácido carboxílico e em roxo, nós temos uma base. Olha, esse hidrogênio aqui, ele vai ir lá com o hidrogênio do Na e o Na vai trocar de lugar com o hidrogênio. Então aí nós vamos ter um sal de ácido carboxílico e uma água. Bom, essa parte reacional eu já falei no PDF, mas vou enfatizar aqui de novo. Nós vamos ver mais pra frente, tá ok? Eu só trago aqui para facilitar para vocês conseguirem compreender por que isso aqui tem cara de ácido carboxílico. Bom, porque ele vem de uma reação de ácido carboxílico com uma base. Então é por isso que ele tem cara de ácido carboxílico. Mas em vez de ter um H aqui, ele tem um metal alcalino ou metal alcalino terroso. E como é que nós vamos dar a nomenclatura para esse cara? Bom, a nomenclatura desse cara vai ser da seguinte forma. Vai ser... Só tomar uma água aqui. Vai ser a minha cadeia principal com final oato. Então o sufixo vai ser o oato de alguma coisa. Quem que é alguma coisa? Esse meu metal. Então, de X. Quem que é esse X aqui? É o meu metal alcalino ou metal alcalino terroso. Pode ser a mina também, tá bom? São bases fortes que vão propiciar essa reação. Mas vamos lá. Vocês vão precisar saber quem que vai reagir por enquanto. Vocês só precisam saber que vai ser dx. De alguma coisa. Então vamos para o primeiro exemplo. Olha. Primeiro ponto. Identificar o meu grupo funcional. Professor, isso aqui parece um ácido carboxílico. Realmente parece um ácido carboxílico. Mas no lugar do meu sódio, no lugar do meu hidrogênio, eu tenho um sódio. Bom, se eu tenho um metal, vai ser um sal de ácido carboxílico, tá ok? Então vai ser um sal de ácido carboxílico. Bom, como é que a gente vai fazer para dar a nomenclatura desse carinha aqui? Da seguinte forma. Primeiro, prioridade para a função. 1, 2, 3. Match, et, prop. Então vai ser o prop. Só ligações simples. Opa, devia ter feito mais pro canto. Deixa eu apagar de novo aqui. Então vai ser 1, 2, 3. Então vai ser match, et, prop. Prop. Só ligações simples? Só. Então vai ser o an. Agora o sufixo oato. Sufixo oato que vem da função ácido carboxílico. Então vai vir o sufixo oato. De quem? De sódio. Por que de sódio? Porque é o meu metal que está ligando com esse carinha aqui. Bom, tá faltando alguma coisa? Tá faltando a minha ramificação aqui. Então eu tenho que falar que aqui tem um 2 metil propanoato de sódio. Deixa eu deixar isso aqui bonitinho. Tcharam, bonitinho. Então aqui é 1, 2, 3. Por que prop? Porque são 3 carbonos. Por que an? Porque são ligações simples. Por que oato? Porque é um sal de ácido carboxílico. Sal de ácido carboxílico. Sódio, porque é o meu metal que está ligando com o meu oxigênio aqui. E por que o 2-metil? Porque é onde está o meu radical de um carbono só. Tá ok?
Bom, então vamos para mais um exemplo de sal de ácido carboxílico. Olha só, professor, de novo, isso aqui parece um ácido carboxílico. Realmente parece. Mas no lugar do nosso hidrogênio, nós temos o lítio. O lítio, carinha que está na nossa família, no nosso grupo 2. Então, isso aqui vai ser o quê? Um sal de ácido carboxílico. Sal de ácido carboxílico, sufixo OAto. Então, vamos lá, cadeia principal. Quantos carbonos nós temos aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Olha, função, prioridade para função. Por que eu não comecei a contar na minha ligação dupla? Porque é prioridade para minha função. Tá ok? Então, no carbono, nós temos 4 carbonos. Então, met, et, prop, but. But. Temos uma ligação, são só ligações simples ou temos uma dupla? Temos uma dupla. Uma dupla em qual carbono? No carbono 3. Então, no carbono 3, nós temos uma dupla em. Em o quê? OAto. OAto por quê? Porque é um sal de ácido carboxílico. De lítio. Por que lítio? Lítio é o meu metal. E agora, o nome do nosso radical, que é o 3-metil. Então, vamos deixar isso aqui bonito. Tcharam! Ficou lindo, maravilhoso. Vamos contar, então. Por que foi but? 1, 2, 3, 4. Met, et, prop, but. Bom, por que esse 3 em? Porque a nossa dupla ligação está no carbono número 3. OAto, porque é um sal de ácido carboxílico. Lítio, por que lítio? Porque é o meu metal ligando ao meu oxigênio. E agora, o 3-metil, porque nós temos no carbono número 3 um radical de metil aqui. Tá ok? Bom, alguma dúvida em relação ao sal de ácido carboxílico? Se tiver, por favor, manifeste sua dúvida. Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, vou passar para o nosso penúltimo exemplo, que é a nossa penúltima função, que é a função dos cloretos de ácido carboxílico. Bom, de novo, professor, é parecido, tô vendo aqui que é parecido com o nosso ácido carboxílico. É porque é uma função, é uma síntese de um ácido carboxílico com um haleto orgânico. Haleto orgânico de cloro. Tá ok? Por isso que o nome dessa função aqui é cloreto de ácidos carboxílicos. Isso aqui são cloretos de ácido carboxílico. Bom, como é que acontece essa reação? É um ácido carboxílico ligado a um haleto orgânico, onde esse cloro vai entrar no lugar do OH e o OH vai dar lugar para a entrada do cloro e vai se ligar com esse outro negócio aqui, com esse carbono aqui. Então, como produto, nós vamos ter um álcool, que é esse OH vai vir para cá, OH com carbono saturado, e do outro lado nós vamos ter um cloreto de ácido carboxílico. Ah, professor, como é que nós vamos fazer para dar nomenclatura a esse composto? Esse daqui é bem tranquilinho. Identificou a função, vamos colocar o cloreto. Identificou a função, coloca o cloreto e depois você vai colocar o sufixo ila, que é como se fosse o radical. Então, identificamos a função. Identificamos a função, colocamos cloreto. E depois, vamos escrever agora quantos carbonos nós temos. 1, 2, 3 carbonos. E agora? Tem um carbono aqui. Então tá errado. Então vamos ficar atento a isso. Então não é aqui, e sim é daqui. Então vai ser 1, 2, 3, 4. Met, et, prop, but. Então vai ser but e a quantidade de ligações a quantidade de ligações simples. Bom, como não tem dupla ligação, na verdade, deixa eu me corrigir aqui. Não vai ser
uma cadeia principal. E sim a gente vai considerar como uma ramificação, que nem a gente considera lá nos ésteres. Lembra que a gente coloca etanoato de etila, butanoato de propilo e tudo mais? Da mesma forma. Só que você está vendo que isso é uma ramificação de 5 carbonos? Quando é uma ramificação muito grande, a gente vai escrever similar a uma cadeia principal. Como assim similar a uma cadeia principal? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, eu tenho 4, então vai ser but. No radical 3 eu tenho um metil. Então eu vou colocar 3-metil butila. Da seguinte forma. Deixa eu colocar na forma bonita para tentar explicar de novo para vocês. E ficou, meu Deus. Bebeu pinga aqui, tá? Deu. Tá na forma mais organizada. Primeiro ponto. Vamos lá de novo. Cloreto de ácido carboxílico. Primeiro ponto, identificar a função orgânica. Função orgânica. Cloro ligado com carbono que está fazendo dupla O. Então, cloreto de ácido carboxílico. Bom, vamos agora identificar quantos carbonos nós temos na nossa cadeia principal. 1, 2, 3, 4. Desculpa, na nossa cadeia principal não, na nossa ramificação. 4, 5. Bom, são 5 carbonos na nossa ramificação. Se serão 5 carbonos na nossa ramificação, precisaria ser um pentila. Só que pentila não é. Seria pentila se fosse reto aqui. Então, em compostos um pouco mais complexos, nós podemos escrever da seguinte forma. Então, vamos escrever o butil. Por quê? Porque são 4 carbonos aqui embaixo. Então, o butil ligado com o ila. O but ligado com o ila, que vai ser butila. E no nosso carbono número 3, nós vamos adicionar o radical metil. Então, vai ficar o 3-metil butila. Então, cloreto de 3-metil-butila. Bom, deixa eu partir para o segundo exemplo, porque eu aposto que deve ter gente confusa aqui, porque eu expliquei um pouco confuso, eu confesso. Então, vamos lá. Vamos ver se agora vai dar certo. Primeiro, vamos olhar nosso grupo funcional. Grupo funcional, cloreto de ácido carboxílico. Quantos carbonos nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4. Então, primeiro a gente coloca o cloreto. Certo? Cloreto. Cloreto de quem? Você está vendo que isso daqui é o nosso radical butil? Só que como a gente pode dividir ele no meio, ele vai ser o nosso isobutil. Então vai ser de isobutil, isobut, ila. Então nosso radical de isobutila. Então cloreto de isobutila. Bom, alguma dúvida nessa parte até agora? Deu para compreender tudo certinho ou está engasgado e precisa que eu passe mais um exemplo? Ou está tranquilo, podemos seguir? Bom, deixa eu ver aqui. O próximo composto que nós vamos falar vai ser os anidridos. Os anidridos, nós não vamos ter muito tempo para falar deles. Então eu vou passar ele rapidão aqui, mas talvez não dê tempo. Aí se não der tempo de eu fazer pelo menos um exemplo, eu inicio a live para eu passar só mais um exemplo de anidridos, tá bom? Se der tempo, fechou. Então vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Não, acho que eu vou acabar reiniciando a live, porque senão eu vou parar no meio da explicação. Então vamos lá. A gente tem mais 2 minutinhos. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tá meio perdido por enquanto? Opa, buguei aqui. Alguém tá meio perdido por enquanto? Tá conseguindo entender? Ou tá tranquilo? Ou tá muito difícil? Tem como passar um feedback só para eu saber se eu passo mais exemplos ou se está tranquilo até agora. Então vamos dar uma repassada enquanto a gente tem um minuto vago ainda. Ó, os aletos orgânicos vai ser um halogênio ligado a um carbono. Os sais de ácido carboxílicos vai nos lembrar a um ácido carboxílico, só que em vez de ter um OH vai ter um O, algum metal. E aí a nomenclatura dele vai ser ato do metal. Então vai ser propanoato de sódio, etanoato de sódio e tudo mais. Quem que a gente tratou agora? Os cloretos de ácido carboxílico. Vai ser o cloreto junto a um radical. Tá ok? Bom, esperem mais 2 minutinhos que eu já volto, tá ok? Pra gente finalizar a live, pra eu passar a parte de anidridos pra vocês, tá bom? Então eu já volto. Espera aí, aguarda aí que eu passo anidridos rapidinho.